Alma linda, que bom te receber por aqui. Este canal está nascendo com um propósito: desmistificar o que está acontecendo no coletivo de Chamas Gêmeas. Não estou aqui para te trazer verdades absolutas, mas para te ajudar a questionar a sua própria jornada. E olha o curioso: a escrita sempre foi para mim um refúgio silencioso. Eu tenho muita dificuldade em falar. Um espaço onde eu podia existir por inteira. Mesmo quando o mundo lá fora parecia um ruído desde a infância, o escrever para mim não era uma brincadeira, era uma maneira de ancorar o que não cabia no meu corpo, de nomear o que eu sentia no meu coração, mas a boca não conseguia verbalizar. Com o tempo eu compreendi que essa prática é uma forma de transmutação de energia. O que doía eu colocava no papel e queimava como um ritual de libertação. Até mesmo queimava para outras pessoas não ver o que escrevia ali. Porque quando você tem esse chamado, você sente coisas absurdas, paranormal, você não entende, você mesmo não entende o que está acontecendo. E outras pessoas, então, vão te chamar de louco. E o que me tocava profundamente, eu guardava, como um lembrete que ainda pulsava dentro de mim. O meu nome é Lídia de Oliveira e escrever para mim passou um jeito de ancorar a minha alma no aqui e agora. E por mais que essa seja a minha forma de expressar, você tem a sua forma, você é único. Talvez o seu instrumento não seja a caneta como o meu. Pode ser uma dança, o silêncio, uma pintura, manipulação de ervas, N coisas. Aqui, o que eu quero é canalizar o que eu estou recebendo e utilizar como uma ferramenta de escuta para você fazer um aterramento. Não terá técnicas, será um espaço de reconexão, de lembrança e criação. Eu não quero que você me considere como um guru, como uma pessoa a seguir, porque nós somos únicos, cada um é único. E o que eu quero é que você identifique o quão precioso você é e identifique a sua essência. Agora, eu quero que você respire fundo, aperte o cinto e vamos começar. Você já percebeu que depois que desperta, você tem uma vontade de ir além, uma inquietação que te faz buscar por resposta, um movimento dentro de você que parece dizer que tem algo mais. Porque apesar do nome Chamas Gêmeas soar como algo romântico ou ter sido falado por tanto tempo, aí nesse despertar em massa de chamas gêmeas, as contrapartes, e ter levado por esse lado romântico, essa jornada ela não é romântica, ela é uma missão espiritual. E o primeiro passo é um chamado para a integração interna de cada ser. A energia que reverbera hoje no coletivo feminino de chamas gêmeas é muito confusa. Uma parte acredita em uma união romântica e idealizada, tipo 10 de copa do tarô, sabe? E outra parte já acredita que curou tudo. E agora está pronto para viver um amor com a alma compatível, uma alma gêmea. Aonde estaria o propósito disso tudo? Mas essa busca por uma nova alma gêmea, sem compreender a essência de sua jornada, é só mais uma distração. E a gente vê muito isso hoje. Antes de continuar com esse tema, se já tocou no seu coração, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho e já deixe o seu like. Isso vai me ajudar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo mais consciente, que vai além da superfície. Agora vamos falar uma coisa importante. O despertar espiritual é aquele primeiro sopro, o que te tira do sono e do modo automático. É quando a sua alma começa a perguntar: quem sou eu? O que vim fazer aqui na Terra? Existe algo além dessa matéria? Esse despertar, ele pode ser ativado por uma separação dolorosa, uma doença, uma perda social, de status social, uma perda financeira, ou até mesmo uma alegria muito profunda que te conecta com o todo. Ou
o encontro com a contraparte. Mas se você for perceber ao longo da sua vida, esses pequenos toques de despertar já vem acontecendo. Todas as pessoas que hoje estão numa dinâmica de chama gêmeas, se eles for perceber, esse toque de despertar, ele tá batendo na sua porta aí já faz um tempão. Não é porque você encontrou seu gêmeo. Esse foi o ponto crucial. E é neste momento que o nosso véu começa a cair. A ilusão do ego, controle, rotina, tudo torna uma coisa pequena. E a alma começa a questionar em silêncio, começa a se lembrar. Mas o despertar, ele é só um começo. A verdadeira jornada começa com a expansão da consciência. É tipo que o despertar é perceber que tem uma porta aberta. E a expansão é você escolher atravessar essa porta e viver a transformação. E quando o despertar levanta os questionamentos, a expansão ela te leva para dentro, onde nesse mergulho interno a gente encontra as verdadeiras respostas. E sabe o que é lindo? Isso já é registrado na Bíblia. Em João 3, capítulo 3, verso 4, tem uma conversa muito interessante entre Jesus e Nicodemos. No verso 3, Jesus diz assim: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, confuso, vai e pergunta para ele: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E na verdade aqui o que Jesus está dizendo não é um nascer de carne, que fala lá no verso 6, é um nascer de espírito, que fala no verso 5, é um nascer da sua alma, o nascer do seu interior, uma volta para o útero primordial, para o útero mãe primordial, uma volta para casa. Mas e o coletivo hoje? Ele está acordado? Sim, está acordado, mas está correndo para fora, buscando respostas lá fora, enquanto as verdadeiras respostas vai estar dentro de cada ser, buscando por diagnóstico e pílulas espirituais, querendo saber qual fase da sua jornada está. Gente, cada jornada é única, não existe fases. Buscando leitura de oráculos para entender o que o outro sente, quando ele volta, como está a vida com a rival, que, aliás, eu acho esse termo, rival, muito pejorativo. Onde está o amor incondicional aqui? Qual a coerência disso? O que tem de despertar espiritual e expansão de consciência nesse termo ou nesse tipo de leitura? Olha, eu não tenho nada contra leituras coletivas. Eu gosto de tarô, eu jogo tarô, eu assisto leituras de tarô, mas a gente tem que ter o discernimento se está de acordo com a nossa energia. Mantras, simpatia, fórmulas prontas, tudo isso está atrasando o processo real. A espiritualidade hoje virou um marketing. E olha que eu falo isso por experiência própria. Eu trabalhei em marketing digital por anos, então eu sei como funciona isso tudo, eu sei como funcionam esses gatilhos emocionais para impactar a massa, e isso está acontecendo com a espiritualidade hoje. O caminho interior está sendo esquecido. Antes de buscar essa fusão com o outro, que na verdade é você, é preciso uma fusão interna. A verdadeira transformação só vai acontecer quando você compreender que esse espelhamento está ao seu redor todo, sempre esteve. Não é só a sua contraparte que faz o seu espelhamento. Você começou a entender sobre esse espelhamento quando você teve a conexão com a contraparte. Agora olha aqui que curioso. Já parou para pensar que os seus pais sempre tomam decisões por você, baseado na vida que você teve desde a infância? E daí, com as crenças deles, eles tomam as decisões e você não decide pelo que sua alma está pedindo, porque você acha que é errado?
Você está indo contra eles, contra uma crença. Outra coisa aqui, para aqueles que têm filho, mesmo que seja pequena, a dependência com o ex-relacionamentos, com os progenitores, dependência financeira, ou os filhos adultos que ainda são tratados como bebê, ou aqueles que não quer desmamar, e para o seu convívio, o seu cotidiano, as pessoas que vivem falando como você deve proceder. E a religião, a cultura, a sociedade que te impregna de medos e culpa, gerando crenças que são milenares e que não lhe pertencem. E o seu profissional? Ressoa com sua alma? Percebe o emaranhado de energias que não são compatíveis com o seu verdadeiro eu superior, reverberando no seu núcleo emocional e social? Consegue entender que sua alma não está completa em essência, com essas energias mal resolvidas, com esses ou contratos energéticos, com esse núcleo? Agora analise comigo aqui uma metáfora. Imagine que, ao encarnar, o universo te entrega um GPS personalizado. Essa tecnologia divina chama-se sua intuição. E como coordenada central, ele te dá um ponto de referência, a sua contraparte. Ela é como um norte da sua bússola interior. Não para você correr atrás, mas para te guiar no caminho de volta para si. Aí você entra no carro da vida e junto carrega malas e malas, bagagens emocionais, traumas familiares, culpas religiosas, relacionamentos mal resolvidos, crenças herdadas. Você dá a partida e começa a sua viagem. Mas quando você olha para o GPS, ele parece desconectado, bagunçado ou com interferência. Então, ao invés de confiar na sua rota interna, você começa a parar em cada esquina da vida pedindo informação para guru, religião, para oráculo, para os casais que já estão em união. Cada parada, uma nova mala. Cada conselho, uma energia que não é sua. E o seu gêmeo? Seu gêmeo está lá do lado de fora. Às vezes com a mão estendida, mas quando ele tenta entrar no carro, não tem espaço. O banco do passageiro já está ocupado. O banco de trás nem se fala, derramando de malas. Porta-mala não tem mais aonde colocar. Porque a verdade não é o GPS que está com defeito, é o excesso, esse excesso de bagagem, esse querer encurtar o caminho, esse colocar outro aplicativo para ver se tem uma blitz ali na frente, esse não querer sentir ou ouvir impede o verdadeiro sinal da fonte chegar até você. As almas das chamas gêmeas despertas hoje é o catalisador. Ela já foi fecundada desde os primórdios, nunca esteve em separação. Só está passando por essa desafiadora experiência paranormal, que é estar em dois corpos simultaneamente, no aqui e agora. Sempre teve essas encarnações simultâneas da mesma consciência, da mesma alma. Mas agora ela está vindo em massa. Isso é o apocalipse, que quer dizer revelação. Está acontecendo aqui agora. Mas a expansão da consciência e o encontro com a sua verdadeira alma compatível é único. E é você que faz isso. Não existe o outro, cara. Se você está sentindo uma coisa, uma mágoa pelo outro, é você. É a mesma alma. É a mesma consciência. Só que em dois corpos, dois avatares diferentes. E sabe aquela sensação de que vocês estão separados? Ela simplesmente nunca existiu. Essa separação é apenas aqui, somente nessa dimensão. Em outras realidades, vocês nunca se separaram. Algumas uniões por contrato de alma foram desenhadas para seguir separadas aqui na 3D. Entende? Vocês têm outras questões a resolver. E já outras têm esse contrato
de estarem aqui juntos, nesse caminho agora. Mas isso não significa que não haverá união. O casamento alquímico, só, gente, que não será essa união romântica convencional que nós estamos acostumados. Cheio de culpa, de é, carência emocional. Ah, que o outro não me olha, que o outro me ignora. Gente, isso não existe. Nós precisamos estar com a nossa taça cheia para transbordar. Isso vale para a energia masculina e para a energia feminina, que não tem que a energia masculina é culpada disso ou que a energia feminina é culpada daquilo. É as duas energias. E você tem essas duas energias dentro de você que vocês têm que fazer. Que você tem que fazer essa fusão primeiro dentro de você. E quando você vai fazendo essa fusão dentro de você, isso vai reverberando, o seu magnetismo vai aumentando e, consecutivamente, a contraparte vai sentir, porque tudo é energia, pela física quântica, tudo é energia. Agora percebe, você e a sua contraparte, mesma energia, mesma consciência, mesma alma. Então, se você não fizer essa ressignificação dentro de você, o outro não vai sentir? Gente, vai sentir, vai sentir. Então, o que você reverbera é o que o outro está reverberando. Então, não existe isso que o masculino tem que e o feminino tem que. Não existe. Temos que equilibrar dentro de nós o nosso yin e yang. Então, não será essa união romântica de Hollywood com toda essa bagagem emocional, não acontecerá. Será isso é uma união sagrada, algo que ainda não é experimentado, não é conhecido pela humanidade. É um casamento alquímico. Então, estamos no processo. E se a gente silenciar e mergulhar fundo nas nossas sombras e nos acolhermos com carinho, vamos lembrar de todos os nossos acordos. Cada um vai lembrar do seu. Aqui tem uma parte importante que eu gosto de falar. Eu gosto de citar a Bíblia Sagrada por ser um livro, um oráculo que eu considero conhecido por todos. E aqui, principalmente na parte do Mestre Jesus, ele foi um que veio quebrar esses paradigmas todos para nós, que a gente pode ser ligado direto com a fonte, você não precisa de outra pessoa para se ligar. Você precisa questionar e buscar assuntos, buscar conhecimentos que vai ressoar com a sua alma. Em Coríntios 12, fala acerca da diversidade de dons espirituais. E daí, lá no verso 27, fala assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Agora, se você ler esse capítulo, você vai perceber cada membro tem uma função. Então, não adianta você pegar e fazer o que o guru fulano está falando, ou que a terapeuta fulano está falando. Gente, eu não estou desmoralizando qualquer tipo de trabalho ou de conteúdo que esteja aí disponível. Mas o que eu quero trazer a consciência é de você silenciar e entender o tipo de conteúdo que vai ressoar com a sua essência. Você trazer esses questionamentos. Eu participo de vários grupos de chama gêmeos no WhatsApp, no Facebook, no Telegram. E daí o que eu percebo é essa, como que eu vou dizer, uma massa atrás de, por exemplo, às vezes fala assim, não, agora para ter união você tem que fazer tal coisa. Eu não vou citar nomes aqui porque tá uma coisa assim tão generalizada que uns assuntos tão fora da caixinha
que não tem nada a ver. Aí vai aquela massa assim todinha atrás daquilo. Aí de repente vem outro guru e fala outra coisa. Aí a massa vai todinha atrás daquilo. Mano, você é um membro do corpo, você não é o corpo inteiro. Então, cada membro tem que descobrir em sua essência qual é o seu propósito, qual é a sua missão aqui na Terra. E aqui, nesse canal, eu quero te ajudar a entender isso, te ajudar a trazer esses questionamentos. E para começar, tudo isso, você tem que olhar o seu núcleo emocional, o que está acontecendo dentro do seu núcleo. E se você perceber o que acontece dentro do seu núcleo, você vai perceber que algo semelhante está reverberando no núcleo da sua contraparte, porque vocês dois são um. Pode ser em contexto diferente, mas são algo semelhante, porque alguns têm cultura diferente, outros têm status sociais diferentes, mas tudo acontece dentro do seu núcleo emocional. É o que mexe com você, é o que trava o seu GPS de funcionar, de chegar no seu objetivo, é o que trava a sua intuição falar com você. Então, se você enche o seu campo dessas malas emocionais dos outros que não são suas, fica difícil você enxergar suas sombras, fica difícil você acolher, fica difícil você perdoar, fica difícil você ressignificar isso tudo. E algumas chamas gêmeas têm esse contrato de estar junto aqui na Terra. E outros têm um contrato de cumprir essa missão separada. Não que não vá ter essa união. Eu creio que vai ter um casamento alquímico, como teve esse despertar em massa das contrapartes. Porque a separação, ela nunca foi real. Ficou até agora nesse vídeo? Ative o sininho. Compartilhe esse vídeo com outras almas que estão na mesma jornada, porque junto nos fortalecemos, junto desmascaramos as ilusões, junto quebramos esse véu, juntos vencemos a Matrix e juntos voltamos para casa. Gratidão profunda por estar aqui. Lembre-se, o verdadeiro caminho não é para fora, é no seu interior. Você é único e lá você vai encontrar tudo o que está procurando. Até o próximo vídeo. Com carinho. Gratidão.